Efésios capítulo 6, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, em que temos a oportunidade de louvar o teu nome, orar, render graças ao Senhor. E lhe pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, por intermédio da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito perceptível que no nosso meio cristão, há pessoas que começam na fé e enfraquecem e ficam no meio do caminho. Não vamos entrar aqui em detalhes o que faz isso ocorrer, mas o fato é que há momento na vida que a pessoa chega a certa altura que ela não tem mais aquela sensibilidade espiritual, aquele desejo espiritual, e chega ao ponto de praticamente cair da fé, podemos dizer assim. É um termo mais conhecido de todos nós. E ao ler esse texto, a gente percebe com clareza que não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus para nossas vidas não é que a gente seja pego de surpresa, desanime, ao ponto de ter começado uma caminhada bonita com Deus e ter finalizado de uma maneira que não esteja na vontade dele. E Paulo, ele mostra isso com muita clareza nessa sessão bíblica que começa a partir do versículo 10 e vai até o versículo 12, como uma continuação de todo o assunto que ele trata na carta aos Efésios. E a carta aos Efésios a gente vê com muita clareza, além de verdades teológicas profundas, mas tem um apelo muito prático para a vida cristã, para a vida de fé cristã em torno do culto a Deus, mas na sua relação na família, a sua relação com a sociedade, a sua relação com o mundo, sempre debaixo da perspectiva cristã. E após ele fazer todo esse cenário, desenvolver todo esse cenário, a partir do versículo 10, ele começa a entrar numa outra perspectiva que é real na vida do crente, do seguidor de Jesus, que a gente nunca pode perder essa perspectiva de vista, que é a real batalha na esfera espiritual. Às vezes a gente está tão ligado com as coisas terrenas, né? Com as coisas que ocorrem ao nosso redor, e a gente perde essa perspectiva espiritual. No versículo 10 ao 12 ele fala acerca da clareza de que há uma guerra espiritual por parte do mundo visível. Isso não é uma visão simplesmente platônica, não. Isso é uma visão bíblica, que vai desde o Antigo Testamento, perpassa a própria pessoa de Jesus e é reafirmada de maneira profunda com o ministério dos apóstolos. A batalha espiritual, guerra espiritual, confronto espiritual é um fato, é uma realidade bíblica. Por isso que esse versículo 13, o apóstolo, ele inicia com uma conjunção
portanto, uma conjunção conclusiva. Após dele dizer que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, que há principados, potestades na região celestial ou no lugar celestial, ou seja, esse lugar, essa expressão lugares celestiais é uma expressão exegética, complexa, mas que claramente você percebe, os melhores estudiosos falam, os maiores estudiosos falam dessa expressão como mostrando a ideia de um confronto extraterreno que afeta a vida terrena. Essa ideia de confronto espiritual. Algo espiritual que ocorre fora da terra, mas que impacta a terra, impacta o mundo. Algo que ocorre por trás daquilo que a gente enxerga, por trás daquilo que a gente vê. Por isso que a mentalidade bíblica formada pelos apóstolos e repetida na carta aos Hebreus com muita clareza, nós não caminhamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. É porque quem é seguidor de Jesus tem essa perspectiva muito clara e consciente na sua mente, na sua vida, de que as coisas não se resumem só nessa esfera. Se a gente esperasse em Cristo só para essa vida, apóstolo Paulo diz, seríamos os mais miseráveis dos homens. Comamos e bebamos, que todos morreremos. Se a coisa se resumir só aqui, é melhor você viver a ética de um monte de filósofos. Porque não dá para viver com Jesus se você espera só com as coisas daqui. Porque viver com Jesus esperando só as coisas daqui é a pior filosofia de vida. Porque a filosofia de vida de Jesus é um convite para o sofrimento. Um sofrimento em que sentido? O sofrimento de viver, de andar sempre na contramão, sabendo que você está num sistema de mundo contrário àquilo que Jesus te ensina. Por isso que Paulo, ele diz, portanto, meus irmãos, portanto, é uma conclusão, depois dele fazer esse panorama geral nos versículos 10, 11, 12. Portanto, tomai. Esse verbo, tomai, que pode ser também usado como vestir. Um verbo que traz a ideia de tomar de modo resoluto o objeto. Tomar o objeto de modo resoluto, consciente. Eu vou tomar porque eu preciso tomar. Eu vou me vestir porque eu preciso me vestir. Ter a consciência que é você que tem que fazer isso. É você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que vestir. É você que, com toda a força do seu coração, precisa estar pronto e vestir. E o texto diz, toda a armadura de Deus. Eu preciso ter a consciência que eu preciso tomar essa posição, essa consciência de tomar a resolução de pegar esse objeto. O objeto aqui que Paulo diz, toda a armadura de Deus. Depois de saber que você vive num confronto espiritual profundo, Paulo diz, portanto, tomai, tenha a resolução de vestir toda a armadura de Deus. Com a armadura de Deus, não é o propósito aqui a gente falar o que constitui essa armadura de Deus. Paulo vai citar uma série de itens, que é cingir da verdade, vestir a couraça da justiça, calçar a preparação os calçados na preparação do evangelho da paz,
o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, toda essa imagem de armadura simboliza exatamente o universo do Evangelho inteiro na sua vida. A verdade precisa ser, assim, objetiva na vida do cristão. Todo seguidor de Jesus tem um compromisso com a verdade das coisas. Seja a verdade da própria palavra de Deus, seja a verdade de fato como ela é e como ela se apresenta para nós por meio das Escrituras. O compromisso do cristão com a justiça, de viver uma vida íntegra, buscar essa integridade como que fosse a coisa mais importante da sua vida para transparecer e testemunhar Jesus. Couraça da justiça. Pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, de ter essa consciência de que eu e você, independente de qualquer coisa, temos um compromisso de sangue na proclamação do Evangelho, seja por meio das palavras e seja por meio dos nossos atos e dos nossos testemunhos. Capacete, escudo da fé. Não perder a fé no momento das maiores dificuldades. Essa fé, quando você tem a fé no Evangelho, em Jesus, esse escudo te ajudará a se prevenir de todos os dardos, de todas as setas, de tudo aquilo que venha ao encontro do seu coração. Capacete da salvação. Proteger a mente, saber que você é salvo em Jesus Cristo, Filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E que verdade profunda, porque quando você tem essa convicção e essa consciência diante de você, você não toma decisões nem para a esquerda, nem para a direita, você fica, por favor, não faça nenhuma conjectura, questão política, porque hoje a gente tem que tomar cuidado quando fala essas questões, porque está tão polarizada a coisa, não. O capacete da salvação te dá consciência exatamente de você saber quem você é em Jesus. De nenhuma outra influência de qualquer natureza dominar a sua mente, dominar a sua consciência. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui eu sempre lembro, na tentação de Jesus, quando o diabo tentando ele exatamente onde ele estava mais necessitado. Depois de 40 dias de jejum, transforme pedras em pães. E ele demoveu isso com a palavra de Deus. Está escrito. Nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Preste atenção, esse conjunto aqui, que não é nosso objetivo de falar sobre esses elementos de armadura, mas toda essa armadura mostra, e tem uma razão que o apóstolo diz, por que nós devemos nos vestir disso, tomar isso, vestir essa armadura. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, todas essas verdades do Evangelho precisam estar bem firmadas em você. Precisa estar bem posta em você. Então, por que eu preciso me vestir? Tomar a armadura de Deus. Segunda frase diz, para que possais resistir no dia mau. Por isso que o Paulo está dizendo isso. Para que possais, em primeiro lugar,
resistir. Vai chegar o dia mau na tua vida, na minha vida, que se nós não estivermos vestidos com essa armadura, a tendência será não resistir. A tendência será não conseguir resistir os ataques, resistir no enfrentamento. O dia mau, aqui na carta e na Bíblia, representa um confronto espiritual direto, ou as tensões escatológicas dos últimos dias, como os apóstolos ensinam com muita clareza, que nos últimos dias para os cristãos seriam dias difíceis e trabalhosos. Teologicamente, a gente entende que esses últimos dias já iniciou lá no momento do advento da cruz de Cristo. Enquanto a igreja existe na face da terra, são últimos dias de aflição. E aqui que está a grande diferença. O seguidor de Jesus, ele peregrina por esse mundo com uma consciência muito clara. Meu pai na fé dizia, o pessoal ficava às vezes chateado com ele. Ele dizia, Marcelo, o pessoal fica falando em dias melhores, que vai mudar, mas segundo a Bíblia só vai piorar. O pessoal fala, isso é teologia do terror. Não. Não é teologia do terror, é uma teologia bem realista. Os últimos dias piorariam para a igreja e para o mundo. Para a igreja, porque Jesus disse, olha, vão entrar falsos profetas no meio de vocês, vão enganar, vão manipular. O apóstolo Pedro ainda diz com maior clareza ainda, vão fazer de vocês negócio. É a marca dos últimos dias. Vão fazer de vocês moeda de troca. Quem lê Jesus, quem lê os apóstolos, e olha, enxerga o que está acontecendo, tanto no meio religioso como no mundo, não é pego de surpresa. Essa leitura do Evangelho com clareza, nua, crua, é se vestir, é tomar a armadura e se vestir para você saber onde você está pisando. Os seguidores de Jesus precisam saber aonde eles estão pisando. E a verdade nua do mundo, do conflito espiritual, a verdade nua é que o dia mau chega nas nossas vidas. E quando o dia mau chegar nas nossas vidas, o que vai importar é como que nós estaremos. Se seremos esmagados por esse dia mau, ou se resistiremos. Então você vê que é bem lógica essas sentenças do apóstolo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois vem a outra sentença, havendo feito tudo. Em muitas outras versões está, depois de lutarem até o fim, depois de ter vencido tudo. Ou seja, depois de lutar, depois de travar esse confronto, depois de travar a batalha, a imagem que Paulo usa aqui é uma imagem de uma batalha. Depois de travar essa batalha, depois de enfrentar essa batalha, havendo feito tudo, ele conclui, ficar firmes. A expressão ficar firmes aqui é uma ideia de manter uma posição e não ser revolvido em hipótese alguma. É uma perspectiva de inabalável. É muito interessante que há um livro
de um pregador, para mim um dos maiores pregadores do século XX, chamado Martin Lloyd Jones, livro Depressão Espiritual, aonde, até pela visão de médico que ele tinha, ele trata esse assunto na perspectiva, inclusive, bíblica. E ele usa a imagem do profeta Elias, depois do confronto com os profetas de Baal, muito interessante, daquela vitória maravilhosa, extraordinária que ele teve. Logo depois daquilo, ele entrou numa profunda depressão. Numa profunda depressão, porque um confronto espiritual, ele desgasta fisicamente qualquer pessoa. Não sei se tem aqui, eu acredito que tenha, pessoas que passaram confrontos de ordem espiritual profunda. Eu tenho experiência disso, de auxiliar outras pessoas até em vida também, de confronto espiritual. E aqui é muito bom a gente falar uma coisa, gente. Confronto espiritual existe. Há pessoas que precisam ser libertas por casta de demônios. Há coisas que você não resolve só com as coisas das esferas terrenas. O mundo espiritual é real. Você vê uma pessoa ser dominada pela uma opressão maligna, uma das coisas mais terríveis que existe, porque você tem a plena certeza de que, do ponto de vista humano, você não esgota todas as possibilidades. Você vê o que espíritos malignos fazem com vidas. Há pessoas que esses espíritos malignos pegam de maneira muito direta, mas há ações espirituais sutis, bem sutis, que não virá de uma maneira muito clara. Tem um filme, né, O Advogado do Diabo. Sei quem já viu, assim, a imagem dele é muito interessante. No final, quando ele aparece, diz assim: orgulho, meu pecado predileto. Porque há coisas que a gente às vezes fica centrado só na esfera da matéria e ficamos às vezes ateus dessas coisas, pensando que isso não acontece. Eu acho importante, porque a palavra de Deus aqui, ela vem trazer para nós algo interessantíssimo. O seguidor de Jesus precisa ter essa consciência de que há coisas que acontecem por trás dos bastidores. E para enfrentar isso, você precisa se vestir com a armadura correta, lutar, enfrentar e, no final de tudo, ainda ficar firme. No final de tudo, buscar em Deus com que você não seja removido, que a sua fé seja inabalável, que a sua fé seja, de fato, alimentada a todo momento por Deus, pelo Espírito Santo. E aqui, para nós que somos aqui, talvez aqui de maioria pentecostal, aqui há algo fundamental que precisa todo dia ser resgatado. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se você não é batizado no Espírito Santo, eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor continua a batizar e com fogo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para a luta, para o enfrentamento na evangelização, para o enfrentamento na defesa da fé, para o enfrentamento na expansão do reino de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não venceremos.
Só há uma maneira de resistir nos dias de hoje. Porque os ataques são de todos os lados. Os ataques vêm por decepção religiosa, espiritual, decepção sentimental, puxada de tapete, coisas que ocorrem que a gente não tem ainda noção, aplicação você pode fazer no real problema da tua existência. Mas no final de tudo, a única maneira e a única forma da gente ficar firme é estando revestido da armadura de Deus, é estar cheio do Espírito Santo de Deus, é estar debaixo da presença de Deus, é estar cheio de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito, pedindo e sabendo que só o Espírito Santo pode nos conduzir. Labandoki a choria da bacaste, labandebecaste que a chouça. Havendo feito tudo, ficar firmes. É claro que Paulo não está dizendo que você vai ficar firme com a tua força. Não, porque esse tipo de confronto, se a gente for depender de nós mesmos, a gente para no meio do caminho. A gente tem o Espírito Santo de Deus conosco. Se você fala em línguas estranhas, você tem um instrumento de devocional, de vida pessoal, profundo. E aqui eu quero defender algo fundamental. As línguas estranhas abrem portas espirituais na nossa vida de oração, como diz Donald Gee no livrinho dele, que a casa publicadora tem aqui publicado. A línguas estranhas na vida de oração abre portas espirituais profundas. É importante que você tenha essa devoção na sua vida pessoal. Eu já tive essa experiência. Às vezes você vai para o joelho orar frio, gelado. Eu gosto muito, vou abrir aqui uma certa intimidade. Eu gosto muito, para poder aquecer a vida espiritual, começar um momento de oração com cântico espiritual. Estou falando isso quem às vezes há dificuldade de você realmente iniciar um momento de oração. Há o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que isso não é catolicismo não, meus irmãos, é bom lembrar isso, mas isso sendo falado e meditado na nossa mente, abre um caminho para que as coisas sejam naturais na vida de oração. E a língua estranha, quando entra nessa combinação, é um instrumento de devoção poderoso. Poderoso. Olha, você que há muito tempo não vive essas experiências com Deus, está se sentindo seco, vazio na perspectiva espiritual, relembre isso, retome isso, busque em Deus isso, para você resistir e para você ficar firme no dia mau. São coisas que nós não podemos perder jamais, irmãos. São sensibilidades, são experiências que nós temos durante os anos de caminhada, que nós não podemos perder, porque quando tudo se vai, quando tudo se desmorona, só fica e só resta a sua fé em Jesus, a sua vida cheia do Espírito de Deus, e tendo a consciência de que Ele está te conduzindo, de que Ele está te levando, que Ele está te amparando. Ficai firmes, não desista, não desista, não desista nesta manhã. O Espírito Santo ainda intercede por você com gemidos inexprimíveis. Labandebecais, tacaia chourias. Com gemidos inexprimíveis.
É o momento quando a gente está mais fraco, é o momento quando a gente está mais necessitado dele. O Espírito Santo está ali intercedendo por mim e por você. Portanto, tomai, tome uma decisão resoluta, tomai a armadura de Deus, que a verdade do Evangelho esteja em você, que a consciência da salvação esteja em você, que o compromisso com o anúncio do Evangelho esteja na sua vida, que a espada do Espírito esteja em você, e isso tudo será eficaz com uma vida cheia do Espírito Santo. Você entende? Uma vida cheia do Espírito de Deus. Isso é eficaz para você enfrentar o dia mau, vencer no dia mau e ficar firme, inabalável. Inabalável. Fique firmes. Ficai firme. A nossa luta não é contra carne e sangue. Lembre disso. Tenha essa sensibilidade. Às vezes você pensa que o mal que você está sofrendo, a perseguição que você está sofrendo, isso só tem na esfera humana. E não é só isso. A palavra de Deus diz que não é só assim. Não perca isso. Tenha esse grau de realidade. É claro que isso não exime a culpa humana das coisas, mas isso te dá uma visão muito mais global, muito mais inteira das coisas que ocorrem ao nosso redor. Mas, sobretudo, fique firme, não desista. Se você está vivendo um momento de uma batalha espiritual profunda, eu quero orar por você nesta manhã.